Bom, eu vou contar uma história da Conceição, que eu acho que ela mostra bem como que a Conceição assim estudava diversos assuntos e depois ela juntava esses assuntos em padrões e informações que eram muito úteis para as pessoas entenderem, né? Uma professora, né, estudiosa. Bom, antes eu vou dar o contexto do que aconteceu. O meu nome é Vitor Prochnik, eu sou professor do Instituto de Economia há muitos anos. Já podia ter me aposentado, mas estou aqui com grande prazer e vou continuar. Né? Acontece que, em 1979, eu entrei para a primeira turma do mestrado, que era um mestrado em Economia Industrial. Né? E o fato que eu vou contar se passou no primeiro semestre de 1980. Bom, 1980 não é muito distante da crise do petróleo, que foi em 74. Né? E essa crise marcou o final de um grande ciclo de crescimento econômico, o famoso ciclo do pós-guerra. Então, por exemplo, vivíamos, né, vivemos naquela época o milagre japonês. O que a gente vê a China fazendo hoje em dia, naquela época era o Japão. Os carros japoneses, os eletrônicos japoneses, era tudo assim uma grande novidade, né? E o crescimento do Japão. E da Alemanha também, e de outros países também. Essa que era a situação no passado recente, na época. Né? Então, esse mestrado ele foi uma experiência assim, muito interessante, porque não era assim uma cadeira por professor. Cada cadeira, às vezes, tinha vários professores. Poucas cadeiras tinham um professor só, como a do querido professor Antônio Cláudio Sorrachevski, que deu uma cadeira sobre finanças, que foi moeda e bancos, que foi maravilhosa. Mas o caso da Conceição é que ela que organizou o mestrado, ela que criou esse mestrado. Todos foram chamados por ela. E havia uma série de cadeiras assim, diferentes, como História da Tecnologia, História da Indústria. E a Conceição deu aula em História da Indústria sobre o capitalismo americano do século XIX, ela deu aula em Economia Brasileira, certamente sobre o período de substituição de importações, mas também deu uma aula sobre a industrialização na época do café, na Primeira República, né? E por aí foi o curso, né? Todos adorávamos o curso. No primeiro semestre de 1980, a Conceição e outro professor foram lecionar o curso de nome Experiências Industriais Comparadas. E esse curso exatamente repousava por em uma análise daquele período de crescimento do pós-guerra, como que as economias foram, né? Como é que as economias se desenvolveram, principais economias, né? Era sobre os países desenvolvidos ou mais desenvolvidos, como que foi esse crescimento econômico. Então, a Conceição estava viajando quando o curso começou. E o outro professor, que repartiu com ela, deu início às aulas. E logo na primeira e segunda aula, ele explicou que o curso ia abranger esse período da história do pós-guerra de 5 economias: os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Itália, França e a Alemanha. Né? Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. E começou a falar e explicar algumas coisas sobre um desses países, ou dois, assim. E aí, uma semana depois, chega a Conceição. Bom, a Conceição entra e vê aquilo e fica imediatamente furiosa. E fala, nós ficamos lá apreciando a bronca que ela deu no outro professor, né, coitado, assim, e dizia ela, e essa que é a beleza do pensamento dela, não é nada disso, não é assim a organização. A organização é Estados Unidos e Inglaterra, o crescimento econômico das economias maduras. Japão e Alemanha, os milagres econômicos. França e Itália, o crescimento com apoio e participação estatal. Então, meus amigos, é isso, né? Ela leu sobre todos esses países, sobre tudo isso, em fontes diversas, e juntou e formou padrões.
lá dela e nós, assim, nos beneficiamos. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é obrigado, professora.